mais um formato de um processo que a gente tem feito esse ano, de marcar o centenário da Tomi Otaki com uma série de reflexões sobre o seu trabalho, além de exposições que estão acontecendo pelo Brasil todo, ter também chances de dizer e refletir novos aspectos sobre essa produção que vai fazer 60 anos. E contar um pouco como que a gente está organizando esse ano. É um ano que tem 3 exposições sobre a Tomi. A primeira se chamou Correspondências, foi feita pelo Agnaldo junto comigo e teve uma ajuda fundamental do Miguel, que foi uma tentativa de procurar correspondências entre o trabalho da Tomi, o modo, mais do que o trabalho acabado, mas as preocupações que motivam o trabalho da Tomi e outros artistas, tanto que tinham um vínculo direto com ela, como a Mira Schendel, como também artistas recentes, artistas que começaram a produzir e não tiveram a chance de conviver diretamente com ela no métier da arte. A segunda exposição, que é essa que está aberta agora, chama Influxo das Formas, e a gente entrou, investigou os documentos de trabalho da Tomi, os seus modos de produzir, e acho que é a primeira vez que é mostrado assim, em larga escala, esse conjunto de estudos, de recortes que ela fez, sobretudo a partir do começo dos anos 60, primeiro rasgando folhas de revista e depois cortando com a tesoura. E a gente trouxe um pouco esse panorama, junto com um pouco dos estudos das gravuras, serigrafia, litografia e metal, e também alguns estudos dessas esculturas metálicas, que são feitas também na dobra do arame. E no final do ano, em novembro, no aniversário dela mesma, vai ter uma terceira exposição organizada pelo Paulo Herkenhoff, que se chama Gesto e Razão Geométrica, e que deve ser mais um estudo mais tipológico da produção da Tomi, que também, um pouco como essa última sala da exposição, tenta encontrar ecos entre obras de períodos distintos, apesar das diferenças de materialidade. E acho que, para começar, até um pouco como apresentação, a gente podia ouvir de cada um quando vocês entraram em contato com a produção da Tomi pela primeira vez e em que momentos vocês estiveram mais próximos. Eu acho que, pessoalmente, o primeiro contato que eu tive com a Tomi, de visitá-la, conhecer sua produção, foi em 1966, quando eu era assistente de direção do Zanini, no Museu de Arte Contemporânea, e nós estávamos preparando uma exposição sobre os artistas nipo-brasileiros em São Paulo. E foi uma exposição para a qual, a primeira vez que eu assinei um texto de apresentação num catálogo, em 66. 66? 66. Época essa em que a Tomi Otaki ainda trabalhava com formas de um abstracionismo informal, e eu, nessa ocasião, a visitei e conheci a sua produção até então. Depois disso, eu me mantive sempre mais ou menos acompanhando o trabalho dela, até uma exposição de que fez parte também o Frederico Moraes na organização, que foi Arte Contemporânea... Arte Documento, em 1975, no Salão de Arte Contemporânea de Campinas, que foi um museu que, durante uma certa época, desenvolveu várias exposições interessantes. E que bolamos uma exposição que escapava ao formato convencional de um salão, que é o que mais existia na época, e que a gente participava sempre de júri, de seleção, de premiação, etc. E daí nós resolvemos fazer uma coisa mais diferenciada. Ou seja, nós convidamos 10 artistas brasileiros contemporâneos, cada um apresentaria um número X de diapositivos sobre a sua obra, e falaria sobre a sua produção até aquele momento. Isso foi em 75. Inclusive, havia artistas tanto dizendo, a Tomi não escreve, a Tomi não fala, mas ela fez um pequeno texto em que ela se refere até ao Kyoe, né? Ao poema japonês, que reduz, digamos assim, um máximo de síntese para dizer, para poder se expressar. Ela fez um pequeno texto e cada artista abordou verbalmente, nesse evento, o seu trabalho, projetando os diapositivos. E foi uma forma, digamos, de salão que, portanto, não tinha na parede as obras presentes. Tinha um trabalho. Tinha um trabalho? Eu não lembrava. Cada artista tinha
Tinha um uma projetor obra. de slides. E uma obra. Que as pessoas podiam manipular e um trabalho. E foi muito interessante, tanto assim que foi repetida depois, o evento foi repetido nessas outras cidades, na Pinacoteca de São Paulo, na época até eu era diretor da Pinacoteca, depois em Brasília e no Rio de Janeiro. E além disso, eu fiz também uma apresentação para ela, para uma exposição na Galeria Global, e daí eu fiz um rastreamento da pintura de Tomi, desde os seus começos, e sobre a influência, que a meu ver era bem visível já, da serigrafia na pintura dela naquele momento. E que eu pude ver agora, nessa exposição que vocês fizeram aqui no Instituto Tomiotaki, como isso realmente foi um fato. Além da influência da serigrafia, que eram as tiragens, acho que eram feitas pelo Nakakubo, além disso, o recorte foi um dado que, nessa exposição daqui, me impressionou muito, porque aquela definição de linhas que vai, digamos assim, circundar todas as formas que aparecem na obra da Tomi depois de um certo momento, começam a surgir em função justamente da impressão serigráfica dessas experiências que ela estava realizando. Porque a Tomi sempre justapunha, né, digamos assim, duas técnicas de aplicação da tinta, de matéria, de materismo. A pincelada versus pintura lisa, ou a pintura, digamos assim, o degradê versus pintura lisa. E nós vamos ver que isso prossegue ao longo dos anos até o momento presente, onde você vê, digamos, talvez uma preponderância maior da pintura com um pincel aplicada sobre a tela. E eu acho que, realmente, a multiplicação da obra através da serigrafia foi um ponto em que marcou muito o trabalho dela, nessa definição de passar do informal para a abstração, que se não é geométrica, é de linhas muito mais definidas, e do espaço que aparece na obra dela de uma forma muito enfática, um espaço desmesurado, grande, como se as formas que ela apresenta na tela, na década de 80, sobretudo, passassem a ser um fragmento de um espaço maior, digamos assim, agigantado, imenso. E esse domínio do espaço vai fazer com que ela, depois, até em começo de 90, não sei se também por influência da Madame Butterfly, ela vai apresentar também aquela peça escultórica, que é uma onda levantada, que aparece na Galeria Paulo Figueiredo, em começo dos anos 90, que mostra também já uma audácia maior e que vai repercutir, digamos assim, no tridimensional que ela praticaria nos anos seguintes. Eu me recordo da nossa visita, né, a Tomi, e inclusive aquela primeira impressão do projeto mesmo da casa dela, né? Essa onda que você se referiu e já existe ali um pouco em cima da piscina. E a ideia era, porque além dessas 30 imagens, que era o limite para cada artista, e essa obra, a gente queria um depoimento para incluir no catálogo, daí esse termo arte e documento. E ela diz exatamente isso, que a arte deve ser simples, quer dizer, direta, precisa e tal, como um haikai, né, de 17 sílabas. Eu acho que foi o meu primeiro encontro, assim, direto com o Tomi, tem impressão. Bom, eu também apresentei, creio que 2 exposições da Tomi, e uma delas foi na Galeria do Tomás Kohn e tal, e que era uma exposição muito, assim, clara, muito bem definida. De um lado estavam os trabalhos de uma fase negra, que são esses triângulos, esse arco triangular, com aquela linha que divide, e de outro lado era uma série vermelha, né? Mas antes eu já tinha visto uma exposição da Tomi, acho que foi a segunda ou a terceira exposição da Galeria Graffiti, né, no Rio de Janeiro, e na época eu escrevi um texto assim muito emocionado e tal no jornal, né? Se me permite, eu leio aqui um trechinho. Diante dos quadros de Tomi, a emoção vem 1, 2, 3 vezes num fluxo contínuo. Por um momento, tudo adquire uma notável claridade. Ou melhor, tudo adquire a luminosidade que afasta qualquer dúvida, qualquer imprecisão. Como certas manhãs de sol muito claras, em que todas as coisas, objetos, pessoas, situações, formas, parecem transmitir um perfeito equilíbrio e unidade. Ou como certas tardes, em que a luz pousa suavemente sobre o dia, que se esvai, deixando-nos maciamente felizes.
Guarda-se na memória, com absoluta nitidez, aquela precisa forma, ao mesmo tempo rigorosa e suave. Guarda-se na memória aquele preciso gesto que faz pousar a cor suavemente, surgindo em consequência transparências, luminosidades, que faz caminhar a cor dentro da cor ou sobre a cor em ondulações, abrindo espaços que perambulam dentro de outros espaços. Guarda-se na memória aquela precisa forma encapsulada, solta, como que suspensa no espaço, ao mesmo tempo tão solidamente presa à tela. É que, em Tomi Otaki, a força ou a tensão espiritual se afirma simultaneamente à materialidade da pintura. As manchas no interior da forma cápsula podem sugerir nuvens, montanhas, ondas do mar, ou algo mais sutil como o vento, alguma coisa que vem de longe, no tempo e no espaço, porque Tomi sabe habilmente criar espaços profundos que se interpenetram em lonjuras, distanciamentos. Não se trata do tempo como movimento real, arte cinética, mas como projeção íntima do ser, como dimensão anímica do longe e do dentro. Eu já faço uma afirmação que esse período de 1959 a 1962, que é o período tido como o período informal da obra da Tomi, no meu entender, representa o auge dessa pintura informal no Brasil. O outro momento, então, importante, no meu entender, da obra dela, é exatamente esse aí que começa por volta de 1974, em que, aí sim que corresponde ao título desse meu texto para um livro, que é exatamente aquele momento em que ela... eu acho que tem como referência, como referencial para a sua criatividade, a própria ideia de arquitetura. Não por acaso ela é mãe de 2 arquitetos, né? E eu penso que um projeto como esse poderia ter um terceiro autor, que é a própria Tomi Otaki, pelas ondulações, pelas cores, etc. e tal. A minha ótica tem que ser vista a partir da formação em ciências sociais, né? Quer dizer, eu sou um sociólogo, em resumo. E eu conheci a Tomi pelas suas pinturas, eu fiquei muito fascinado. Isso nos meados dos anos 70. Né? Comecei nos anos 70, passei a ver as pinturas da Tomi Otaki e depois as gravuras. Né? Então, eu sou tocado primeiro pela obra da Tomi e depois pelos textos. Eu vi a exposição na Galeria Global, o texto do Frederico. Quer dizer, eu também chego na Tomi através da Aracy, né? Através do Frederico, do Olívio Tavares, do Casimiro. E o que me atraiu de imediato na pintura da Tomi foi que eu percebi, de um lado, um pensamento pictórico. Né? Então, eu passei a entender um pouco a arte como forma de conhecimento. Né? Principalmente se nós tomássemos as pinturas informais dos anos 60. A atração por uma forma de pensamento, arte como forma de conhecimento. E, de outro lado, tomei contato com as gravuras e fiquei também, digamos, atraído pelas questões formais que a Tomi levantava. É óbvio que tanto as questões formais quanto as questões de pensamento estão, seja nas pinturas ou nas gravuras. Mas hoje, olhando retrospectivamente, eu percebo que as pinturas me trouxeram essa questão do pensamento, do conhecimento, e as gravuras, as questões formais. Eu me lembro de ter visto em algumas exposições as gravuras que foram para Veneza, né? E são as serigrafias, né? Bastante bem resolvidas, sofisticadas formalmente, né? Com questões formais muito, muito ricas. Né? E há um momento importante, chave de deslocamento, é quando o Baravelli, nós estamos até conversando sobre ele editava uma revista que chamava-se Arte em São Paulo, né, que era feita e mimeografada por ele, Lisette e a Marion. E eu tinha alguns textos, algumas coisas que eu escrevia, e ele perguntou se eu não queria fazer um texto para a revista. E eu falei, olha, só se for um sobre a Tomi Otaki. Ele falou assim, então vamos fazer esse texto. Então é um momento em que eu passo a sistematizar as ideias, né? E vou pesquisar sistematicamente a produção da Tomi Otaki, inclusive o texto, os escritos de vocês, né? Nesse artigo, eu coloco algumas ideias
que me acompanham sempre para pensar a obra de Tomio Otaki. Primeiro, e obviamente por isso que eu falei da questão da minha formação nas ciências sociais, é esse encontro entre Oriente e Ocidente. E a partir desse, às vezes, equilíbrio, às vezes até desequilíbrio entre, digamos, valores visuais que possam vir entre o Oriente e o Ocidente, eu percebi na Tomi, em alguns momentos, um predomínio do gesto, em outros momentos da geometria, sem nunca se tornar mais, digamos, potente do que o outro. Ela encontra um equilíbrio na tensão, né? Quer dizer, o que é construtivo tem, por outro lado, alguma coisa de gestual. O gestual tem algo de construtivo, né? E, por outro lado, né, ela deve trazer das suas experiências de juventude ou, né, dos valores da cultura japonesa, a força, né, expressiva do gesto, né, de um certo deixar-se levar. Mas na Tomi eu acho que existe permanentemente atenção e equilíbrio, né? Eu coordeno também uma pesquisa feita entre o Instituto Tomio Otaki, a PUC e a FAPESP, uma pesquisa bastante grande. Eu acho que foi talvez a primeira pesquisa, não sei, que tenha sido feita para levantar e catalogar a obra de Tomio Otaki. Nós geramos esse livro. E, nesse momento, tem dois outros aspectos que me chamam a atenção, né, que é essa ideia da imensidão, né? Então, é um espaço cósmico, né? E aí eu torno um pouco mais ousado, digamos, a minha reflexão, e eu acho que é uma questão filosófica bastante forte na Tomio Otaki. Por isso que eu acho que esse texto que ela escreveu para a exposição é um clássico, né, onde ela diz respeito não só ao mundo, mas à sua própria linguagem, em poucas palavras, né? Então, há uma dimensão filosófica. E aí a filosofia Zen, né? De uma maneira ou de outra, eu acho que há uma formação da Tomi na filosofia Zen que ela traz a arte. Embora a pintura na Tomi é a sua grande preocupação, mas, por outro lado, é possível se colocar em debate a ideia de representação em algumas obras da Tomi, principalmente essa dos anos 70, em que a natureza é muito referencial, né? Seja a paisagem marinha, paisagem natural, voo de pássaro, pôr do sol. E uma outra questão que eu acho que é importante, que está para ser discutida, é essa sensualidade, um erotismo. Acho que a obra da Tomi transborda, às vezes, um erotismo, uma sensualidade que está para ser percebida, para correr atrás, para discutir. E, nesse sentido, eu acho que ela produz formas e cores com uma característica assim, que marca, digamos, um arquivo de imagens brasileiras, né? E, num último ponto, que eu acho que tem que ser marcado também, eu tenho uma coleção da Tomi primorosa, baseada nos anos 70, 80, e, então eu também tenho essa característica de ter uma coleção da Tomio Otaki. Comecei com as gravuras, né? E eu sempre comprei gravuras da Tomi, então eu tenho um acervo bonito que eu nunca imaginei que pudesse comprar uma pintura, né? Então, ela abriu uma exposição na Galeria Grifo. A primeira pintura que eu comprei foi porque a Tomi possibilitou. Então, eu vi uma pintura pequena, 70 por 70, de 1975 ou 74, agora não me lembro. E eu falei para o Dudu da Galeria Grifo, puxa, eu adoraria ter essa pintura. Ele falou, é caro, mas eu sei que se eu conversar com a Tomi, ela é capaz de resolver esse problema. Ele pegou o telefone na hora, me lembro, ele e a Marilu, e falou assim, Tomi, nós estamos aqui em frente a um professor. É importante eu estar falando para você, ele é professor. Se podemos vender essa pintura dividindo em vezes, ela falou assim, quantas vezes você quiser, professor merece todo respeito. Ela acabou de dizer que professor merece todo respeito, então você pode pagar em 10 ou 20 vezes, fica a seu critério. Então, a partir daí, eu comecei também a ter uma coleção da obra da Tomio Otaki. Bom, eu cheguei
digamos, do mundo da arte meio tardiamente, que eu já era formado em arquiteto, trabalhava em escola de arquitetura na USP de São Carlos, nós estávamos criando um curso ali, e meio por acaso, isso já tinha mais de 30, e eu comecei a escrever sobre artes plásticas, e aí que eu dava aula de matéria optativa sobre arte moderna. E eu comecei a escrever, e logo em seguida estava escrevendo para a revista Galeria e para a revista Guia das Artes, e tentando correr atrás do prejuízo, lendo os textos do Araci, textos do Frederico. E eu ia para as exposições e ficava meio que encantado com aquilo, porque eu ficava pensando que aquilo é muito difícil de fazer, né? Basicamente, aquela descrição que você fez do trabalho dela, desse texto que você leu já nos anos 70, falando sobre, por exemplo, a qualidade da superfície, ou essa tensão entre o dado construtivo e o dado gestual, que até é intercambiável, isso é uma coisa muito complicada de se fazer. E eu parava diante daqueles pequenos quadriláteros da Tomy, às vezes não tão pequenos, final dos anos 80, e eles tinham esse dado aí cósmico, que você muito fala também. Esse dado cósmico, ele era sempre muito antagônico, porque entrava também no problema de, tanto isso pode ser o cosmos, como também pode ser uma paisagem, como também pode ser uma minúcia. Tanto é que um dos textos que eu escrevo eu falo sobre os seixos rolados, que é um problema de superfície, que é um problema de pedra dentro d'água, e aí então você tem um problema da iluminação, a iluminação cambiante em cima da forma que fica oscilando, pensando em como isso era difícil e como ela ficava o tempo todo. E nesse sentido você me ajudou muito, criando aí essa acepção de geometria sensível. Tá? Então tudo isso foi me ajudando a ver, e eu lembro de uma conversa que eu tive com o Sérgio Sister, por exemplo, a propósito da Tomy, e na frente de um quadro do Iannelli. Eu virava para ele e falava aqui, Sérgio, aqui entre nós, isso aí é muito difícil de fazer com essa qualidade, não é não? Aí o Sérgio virou para mim e falou assim, é difícil. Muito sinceramente e com muita admiração. Eu falei, e por que, no entanto, não se fala de uma pessoa como o Iannelli? Que essa geração nova não fala do Iannelli, como não fala na Tomy também. Eu acho isso inaceitável. Aí uma vez eu estava andando com a Carmela Gross, na exposição da Bienal em 96, quando eu era o curador adjunto com o Nelson Aguilar, e aí tinha aquelas primeiras esculturas com fio lineares. A Carmela virou e falou, nossa, que beleza, esse artista é suíço? Eu falei, não, é a Tomy Otaki. Ela falou, mas essa japonesinha é demais, né? Porque nessa altura ela já estava perto dos 90 e ficava inventando coisa, né? Inventando moda. Que é muito interessante você conseguir, então, lidar com o bidimensional, com o plano, e depois ficar fazendo com arame, que é uma espécie de tecer no ar, né? Você pega uma linha dura e fica moldando, porque ela fazia isso em pequenas maquetes. Estou falando isso porque até 96 eu praticamente não conhecia a Tomy, conhecia muito de raspão. Aí, por causa do contato com o Ricardo, eu terminei por me aproximar. Me aproximei antes do Ricardo, depois do Rui, mas o último foi a Tomy. E eu ficava vendo, né? E, então, foi muito importante perceber a amplitude da obra dela e, ao mesmo tempo, aí entra a discussão mais do âmbito da ciência social, né? Porque diabo ela não era tão comentada. Né? Eu entendo que se comente as questões mais candentes e urgentes por quem está produzindo agora. Mas eu acho que um dos problemas, e que são sintomáticos de um certo provincianismo, é justamente a incapacidade de você conseguir integrar verticalmente. Eu lembro que uma vez eu fui ver uma exposição, eu estava, por acaso, numa pequena antologia que foi feita no Instituto Valenciano de Arte Moderna, lá em Valência, do Cildo Meirelles. E junto estava um artista espanhol, jovem, que seria assim o Daniel Senise deles, na altura, isso era 92, estou falando. E tinha uma exposição do Tàpies, mas o respeito dos caras para com o Tàpies, eles tinham a nítida consciência de que eles estavam lá porque tinha uma pessoa como o Tàpies, como lastro, que tinha vindo antes, abrindo alas. E no Brasil não existe isso, né?
Então, acho, inclusive, a importância de encontros como esse para a gente restaurar certos aspectos, assinalar certas deficiências, né, do próprio âmbito da recepção. Esse foi o motivo pelo qual a gente fez essas exposições também. E também foi-nos importante, na altura em que ela está fazendo 100 anos, mostrar o que significa uma pessoa viva, porque a Tomi, até outro dia, quando era mais fácil isso para ela, não perdia exposição de ninguém. Era muito comum a gente ver a Tomi visitando todas as exposições. Então, ela ficou muito agradada de encontrar pessoas que ela conhecia e outras que ela não conhecia, e ver algumas aproximações possíveis entre esse trabalho, que mostra, inclusive, que existe um certo corpo no âmbito da produção. Não estou falando de criação, estou falando em produção, né? Ou seja, coisas que se estuda, que se discute, referências, e vão se incorporando. Já a segunda exposição, ela, ao contrário, mostra no âmbito do processo. Portanto, de fato, é mais fechado dentro dela, embora tenhamos absoluta consciência, no que foi dado na primeira exposição, de que, por exemplo, a Amélia Torbedo também ligou com papel rasgado, enfim, outros artistas tiveram os mesmos procedimentos, porque muitos são escolas técnicas que foram introduzidas aqui no Brasil, ou que vieram trazidas por uma pessoa, ou que vieram grupo de pessoas, enfim, essas coisas viajam mesmo, trafegam por aí. E aí ver como é que um determinado uso de técnicas, um certo repertório, um elenco de ideias, termina produzindo obras que estão na sala seguinte. Que também a maneira do que, para ser coerente, nós queríamos mostrar uma sala apinhada, tão apinhada quanto fica a sala dela antes da exposição acontecer, né? Que é justamente bacana, ela vai juntando aquilo tudo, e quando não dá para juntar, eu imagino, nós víamos nos papéis, ela ficava fazendo maquetinha, desenho em miniatura de cada uma das telas antes delas saírem, né? O que foge um pouco daquele diário de exposição, onde cada obra deve ter o seu espaço, deve ser salvaguardada por muito branco ao redor, não deve ter contágio de obra para obra. E aí não, no caso a gente juntou muito, e até poderia ter juntado mais, para ser coerente com esse processo do artista. Mas foi mais ou menos essa a nossa ideia quando nós fizemos essas duas exposições. Não sei se o Paulo quer dizer alguma coisa. Não, bom, essa é uma conversa que me deixa muito feliz, mas também me dá uma ansiedade grande, assim, aquela sensação de realmente ter chegado muito atrasado no mundo mesmo, né? Bom, o meu contato com a Tomi começa em 2011, quando eu venho trabalhar aqui, e vem se intensificando com essas exposições. Então, eu queria pontuar algumas coisas da experiência dessas exposições que eu acho que dialogam com o que vocês mencionaram. Uma é que, na primeira exposição das correspondências, havia um trabalho da Carla Chain, que é uma artista paulista, em que, basicamente, ela faz um círculo na parede usando a extensão do braço e o eixo do ombro como compasso. E isso tem uma dimensão performática, é gravado, e esse vídeo, com esse círculo sendo eternamente refeito, é que vai para a exposição. E a Tomi viu a exposição quando ela já estava abrindo. 1 hora antes da exposição, ela chegou para dar uma volta, conhecer, e muitas coisas, como esse trabalho, eram surpresas para ela, eram artistas que ela nunca tinha visto. E aí, diante desse trabalho, ela ficou muito feliz, porque ela apontou assim para o lado e falou: olha, eu também nunca usei compasso, nunca usei régua nem compasso. E aí ela cita o Niemeyer, né, falando: a linha reta não é humana. Que é uma crença também dessa arquitetura que vai tentar, apesar de ser tectônica, a construção, ser de alguma forma orgânica. E aí, conversando um pouco mais, a partir desse gancho, ela vai lembrar de quando ela foi mais próxima do Mário Pedrosa e do Willis de Castro, e como eles se reuniram, apesar de, aparentemente, não ter uma afinidade total, né, nessa tradição construtiva, mas se uniram pelo interesse de uma pergunta que era: bom, se a gente não acredita fielmente na possibilidade de que a pintura seja a materialização de um conceito ou uma ideia, né, não acredita no dogma escrito, registrado pelo Cordeiro, o que tem do outro lado? Então, entrava algum interesse por algum tipo de intuição ou organicidade, alguma outra coisa que não esse conceito, essa equação formal, que era formalizada enquanto arte.
E acho que, a princípio, o trabalho do Willis e o da Tomi não parecem, obviamente, ligados, mas talvez compartilhem essa mesma pergunta. No caso do Willis, começa a virar um problema na minha opinião, de percepção, você conseguir perceber duas coisas ao mesmo tempo, um vazio e um cheio, uma frente, uma lateral, e aí você já não está diante de um axioma único, mas está diante de pelo menos duas ou três coisas que vão se revelando conforme você caminha. E no caso da Tomi, tem alguma coisa que ela chama de gesto. Ela fala, não queria o conceito, eu queria o gesto. E, para mim, estudar esses estudos, olhar essas colagens, esses estudos, mudou um pouco o que eu entendia que era esse gesto. Porque, por ser uma pintura muito matérica, com muitas camadas, e ter esse imaginário oriental, eu sempre associava essa pintura a uma atitude um pouco meditativa, infinita, contínua, em que a pintura fosse acontecendo um pouco sem nenhum controle, fosse um acúmulo de sensações. E quando a gente vê esses estudos, eles são impressionantemente, quer dizer, a pintura muitas vezes é impressionantemente fiel ao que acontece num instante. Então, esse gesto, ele está condensado num rasgo, condensado num corte, ele não tem toda essa extensão que eu imaginava, associava, pelo menos, às pinturas. É um pouco mais, digamos, samurai, um pouco menos monge meditativo. Tem e aí entra uma lógica de instante, uma lógica de projeto, que aí talvez também associa a arquitetura, de recombinação, até surpresas, quando a gente fala na possibilidade de pensar a pintura da Tomi como representativa ou figurativa em alguma instância, que uma pintura tem uma pintura que ela tem um fundo rosa, um volume azulado e um chão alaranjado. E a gente olhava e falava, parece uma paisagem condensada, uma paisagem fantástica. Esse azul é um azul de céu. E quando a gente vê o estudo, é literalmente uma fotografia de céu recortada e que foi ampliada na pintura. Então, aquilo é mais céu do que a gente poderia imaginar. Quer dizer, não é só uma associação na nossa cabeça, é uma apropriação que ela fez e não contou muito para ninguém, né? E um terceiro ponto que eu queria colocar é que eu tenho a impressão, chegando agora, é que, de fato, esse momento que o Aguinaldo citou criou uma lacuna criou uma grande narrativa da arte brasileira que é lacunar, e porque tem um lado, de fato, muito heróico e impressionante, num país, em menos de 10 anos, num intervalo muito curto, a gente ter visto a introdução de uma apologia de um rigor geométrico abstrato, e em menos de 10 anos a gente já está vivendo um discurso expansivo da arte, de superação dos suportes tradicionais, imersão na vida, mistura com o cotidiano. E isso um pouco resolveu, na minha opinião, dá uma sensação de resolução, como se a arte abstrata tivesse chegado aqui e sido resolvida e superada muito rapidamente, e aí começa a interessar outra coisa. E aí artistas como a Tomi foram ficando um pouco à margem, porque eles continuam interessados num problema que, na grande narrativa, já está dado como resolvido, como se aquela palavra que a gente herda da filosofia, a superação, fosse colocada num nível mais prosaico. Superamos a pintura, superamos a abstração. E aí a gente ficou sem uma discussão extensiva de artistas que, como tem na Alemanha, nos Estados Unidos, artistas que lidaram com o repertório abstrato de maneira mais não dogmática, lúdica, ao acaso, como um Blink Palermo, uma Eva Hesse. Quer dizer, a gente ficou sem uma literatura tão extensa em artistas que seriam os nossos equivalentes dessa geração e que acho que faz falta, está por ser completada, escrita. Assim. E perguntar também para vocês se para vocês essa abundância de estudos muda em alguma medida a percepção também da obra da Tomi. Até a década de 70, por exemplo, assim,
Mas o fenômeno mais interessante de arte no Brasil eram os nipo-brasileiros, a contribuição dos nipo-brasileiros. Isso eu estava querendo trazer só como uma, digamos assim, indicação de que os olhares, digamos assim, de pessoas de fora já marcavam esse grupo nipo-brasileiro como uma coisa, digamos assim, um fenômeno de destaque na contribuição da nossa arte. E, realmente, a Tomi Otaki está muito mais alinhada, digamos assim, a um Wakabayashi, a um Ohara, do que a um Fukushima ou Manabumabe. Havia vários grupos dentro do núcleo nipo-brasileiro, né? E eu me lembro até que num texto, eu não lembro se foi meu texto, acho que foi meu texto de 66, eu menciono já o aspecto grave da pintura de Tomi. E é o tempo justamente em que ela já faz essas paisagens que parecem de marinhas, de céus, sabe? E que é um desses quadros, aliás, uma dessas telas está no Museu de Arte Contemporânea da USP, desse período informal, abstrato informal. Então, eu queria lembrar isso. Também queria lembrar uma coisa que o Frederico se referiu, e que ontem, no almoço, eu perguntei diretamente para o Rui Otaki, me diga uma coisa, essa conversação que existe entre a pintura Tomi, a sua arquitetura, você tem consciência disso? Ele foi meio evasivo assim na resposta, porque, para mim, não é apenas o que a gente chama de a carambola aqui do Instituto Tomi Otaki, mas as cores, a ondulação de linhas, a arquitetura dele, tem uma vinculação com a pintura dela. E é lógico que ele, como criador, não deu nenhuma resposta assim firme, nem e como filho também, porque também, como ela não está ouvindo bem, então eu não pude também ter um diálogo com ela mais eficaz. Mas que é patente para todo mundo que conhece que há uma conversação entre essa arquitetura e a pintura dela, sobretudo dos 30 últimos anos. Para nós é bem claro isso, né? Muito claro. Quando a Tomi diz naquele depoimento do Manifesto Debate de 1975, minha pintura é ocidental, mas guarda, como é que ela diz, tem raízes orientais, claro, pela formação dela, eu acho que é só uma parte de ela reconhecer essa procedência. Porque quando ela disse que a curva leva ao orgânico, mas a curva dela não é só orgânica, porque ela tem uma precisão no seu delineamento que é quase geométrico. É a função, também a forma como ela aplica a tinta, que já é quase que sem a presença da mão, a gente tem a impressão que é o recorte puro, e o fundo seria uma outra forma de tinta aplicada, né? E diante da pintura dela, Tomi, o crítico vive um permanente desafio. Ou ele fala da pintura ou deve recolher-se. Com efeito, em suas telas, Tomi não descreve situações vividas ou sonhadas, não comenta nem recria a realidade contingente, não avança em análises sociais da política, não é nem confessional, nem autobiográfico. O que a gente realmente vê na Tomi, primeiramente, é a ideia de forma. É o que toca a gente, é o que fica na memória, entendeu? Ela não está falando da situação política, da situação econômica, quer dizer, ela é uma artista totalmente formal, independente de, num certo momento, estar mais próximo do informal ou estar mais dentro do formal. E eu acho que essa exposição, essa parte aí mais didática, ela tem uma coisa importante, que é o seguinte, quer dizer, primeiro, o fato de que ela não vai direto para a tela. Ela tem todo um processo inicial. Em segundo lugar, ela chega ao requinte desenhando numa folha de papel, quer dizer, a maneira como devem ser apresentados os trabalhos na exposição. O que significa que esse trabalho também não é sozinho, o trabalho dela nunca é um trabalho sozinho. É como se houvesse um pensamento, está entendendo? Atrás dessa produção dela, né? Eu não acho que ela é racional, eu acho que ela é muito empírica na maneira de trabalhar, mas há um pensamento. Ou talvez até pudesse, com uma certa liberdade, dizer o seguinte: não é só o artista, digamos, que tem um pensamento, ou que tem, se quiser, uma teoria sobre o seu trabalho. Eu acho que a pintura, ela mesma, tem a sua inteligência.
até um ponto de que o quadro pode se autonomizar ou se distanciar da própria artista, tá entendendo? Porque ela cria uma situação, avança, vai até um limite, mas esse objeto sempre retorna. Então, quer dizer, por isso é que eu acho que a obra dela é muito completa, ela se fecha continuamente, quer dizer, ela não avança numa linha reta. Então, ela volta sempre a abordar as mesmas questões. E, sobretudo, esse jogo, né, entre a linha e a mancha, né? Porque eu acho que a mancha está muito ligado assim, a uma espécie de memória. E a linha é uma coisa mais afirmativa, como se fosse um momento. Da mesma maneira, pode-se dizer o seguinte, que o período dela, considerado mais construtivo, também não é um construtivismo semelhante a esse de base racional, também não é isso, tá entendendo? Eu acho que, de alguma maneira, esse construtivismo dela tem o seu lado informal e vice-versa, o informalismo tem o seu lado construtivo. Quer dizer, eu vejo como base, como oposição na obra dela, essas duas situações, mas entre esses dois extremos, há uma porção de coisas que estão ocorrendo. E outra coisa que eu acho isso, ela sempre volta a rediscutir as questões, o que dá uma unidade no pensamento. E o que é mais fantástico ainda é que ela continua fazendo isso com 100 anos de idade. Não há decadência, digamos, no trabalho dela. A fase inicial dela está muito mais ligada, digamos, à ideia de água, de mar, de onda, tá entendendo? Como é na rua, etc. E tal. De repente, essa água, tá entendendo? Esse borbulhar virou pedra. E o que de início, por exemplo, é água, depois é nebulosa, é o universo, tá entendendo? Quer dizer, eu acho que é porque esse final dialoga com aquele início, tá entendendo? O pintar para ela é que é a forma de pensar. Então não é um pensamento verbal, não existe texto, não existe uma literatura e tal. Se você analisa toda a obra dela, você vai ver um pensamento que tem uma certa coerência do início até o fim, assim como a questão da cor, que em certos momentos também era uma cor assim, que te envolve, uma cor cantante, realmente. Mas, de fato, há um determinado momento na obra dela, e isso não se analisa muito, que há quase mesmo, figurativamente, uma ideia erótica, que são realmente, sabe, o clítoris e a glote, tá entendendo? As bundas, tá entendendo? Quer dizer, tudo isso eu acho que aparece no momento, porque eu sempre tenho uma sensação, não é, Ricardo, se eu estou avançando nada, mas que há uma espécie de sobriedade, de que não se tocam nesses assuntos, mas está ali, tá entendendo? E é um momento raro, tá entendendo? Que se repete depois num segundo momento, etc. Tal. Mas é uma coisa também interessante, porque inclusive quando ela, de certa maneira, termina, porque foi uma das exposições que eu apresentei, de um lado o preto e do outro lado esse vermelho, e não por acaso o vermelho, né? Essa intensificação do vermelho e tal. Mas quando ela já não é mais figurativa em relação ao corpo humano, entendendo? Mas os vermelhos continuam, e às vezes até certas sensações pubianas, essas coisas, etc. Tal, vaginais, etc. Tal. Então, é interessante também observar isso. A questão dela é a pintura. No certo sentido, você pode perceber isso nas gravuras, embora ela respeite o suporte, mas nas gravuras também é um trabalho de pintura. Onde foge, mas aí... A própria escultura dela é um desdobramento. Que é da linha da pintura, né? Da linha da pintura. E ela não faz uma escultura em que a matéria ferro fica aparente, como no Amilcar, por exemplo. Ela tinge de branco, de vermelho, às vezes de amarelo, mas é um raciocínio pictórico muito forte, embora ela faça, obviamente, as gravuras, esculturas, né? O próprio cenário de Madame Butterfly da ópera é uma grande pintura aquilo, né? Eu vi em São Paulo e no Rio, é uma grande tela, né? A pintura está sendo sempre discutida, mas tem momento em que o projeto e a prática podem estar diferenciados, embora já no projeto você já comece a discutir a pintura. Há um certo momento, que é quando ela começa a fazer essas, que se chamam de pedras, né? Que é nos anos, talvez a partir dos anos, final dos anos 67 até 74, em que ela rasga o papel. Né? Nesse momento que ela rasga o papel, é mais forte a mancha, né? E a matéria. Porque ela trabalha, então, com matéria, mancha e contrastes de cores. A partir dos anos, acho que tem a impressão que 73, 74, ela começa a usar tesoura. E a mancha dá lugar a áreas delimitadas
com uma curva geométrica e até algumas linhas retas, né? Quer dizer, no certo sentido, o limite da tela é a linha reta, né? E aí começam a aparecer as linhas com uma frequência mais forte, né? Quer dizer, são linhas construtivas, né? E eu diria, eu coloco em discussão isso com você, o Aguinaldo, e também com vocês dois, mas eu tenho a impressão que é em torno de 90, mais ou menos, ela larga a mão desses recortes. E há um contato direto com a tela. Não quer dizer que a tela seja produzida rapidamente. Como eu frequento a casa da Tomi com uma certa regularidade, não tanto quanto eu gostaria, mas eu já vi telas que eu volto um mês depois ou 2 meses depois, ela tem pequenas alterações e estão inacabadas. Ela não está pronta. E que eu também, várias vezes, acho impossível quase a gente dissociar, é que a gente fica falando assim, puxa, impressionante em se tratando de alguém de 100 anos. E aí, esse é um problema muito sério, na verdade, porque ou o trabalho é bom ou o trabalho não é bom, né? Porque tem 100 anos, porque tem 90. E eu já caí do cavalo, inclusive com ela, porque eu lembro que eu escrevi um texto há 20 anos, até 15 anos atrás, eu falando sobre como era forte agora, que, né? Imagina, com 85, agora tem 100 e continua sendo forte. Então, entra, eu acho, nisso que a Aracy assinalou, do controle de qualidade. Isso é muito impressionante. E aí você fala, por exemplo, das recorrências, que isso que é algo que também nós sublinhamos, ou buscamos sublinhar, quer dizer, ela vai e volta. Né? Então, tem o que, inclusive, permite nós fazermos eleições ou reuniões de obras em cortes transversais. Quer dizer, não tá, quando a gente pegou na primeira sala, assim, círculos, e aí era círculo que foi traçado em 61 e círculo que foi traçado agora. Então, tem alguns elencos, muito embora em alguns momentos, como você falou, aí, por exemplo, da fase erótica, mas, de qualquer maneira, são derivações, são digressões em torno de um determinado tema, ou quando esta forma, que a princípio não é signo de nada, porque é apenas um círculo, aí ela mostra como isso tende a ser um signo de algo, entra no campo da representação, que é uma maneira de ficar num umbral, que ela gosta muito de colocar nesse limiar, que é esse eclipse que você está se referindo, né? Agora, seja como for, isso vale, quer dizer, eu posso pegar, e pegamos efetivamente alguma coisa feita em 61, como pegamos agora algo da safra de 2011, por causa do controle da qualidade. E aí é muito curioso, assim como você foi lá e depois de 3 meses a tela continuava igual, uma vez eu fui lá e perguntei, cadê a tela que estava aqui? Ela falou assim, foi destruída. Não é que ela jogou fora, porque ela, inclusive, é muito econômica. Ela pintou em cima da tela. Eu falei, Tomi, como é que você faz uma coisa? Ela estava uma beleza. Ela falou, não estava bom. E isso eu acho muito interessante, porque é da ordem do trabalho do artista, todos esses aspectos, inclusive as fofocas, as revisões, as recepções, o meio em que ele está vivendo, o desrespeito, o respeito excessivo, a reverência, tudo isso eu acho que está incluído. Então, está incluído, inclusive, esse perigo que a gente precisa ter de não tratar o trabalho com 2 pesos e 2 medidas, porque você trata de uma velha senhora respeitabilíssima, portanto, vamos fazer concessão. E aí, é notável, porque quando ela destrói um trabalho, ela está destruindo muito dinheiro, a rigor. E você percebe que nunca foi este o problema. É um compromisso de não poder deixar uma coisa passar pelo qual ela tem dúvida. O trabalho ficou na sala dela meses, ficou na sala de jantar. Ele estava ali meio também, aí depois eu me dei conta, decantando. Quer dizer, ela não escondeu o trabalho, ficou lá e vamos convivendo com o trabalho. E aí, depois de 3 meses, ela conclui que o trabalho não estava bom e destrói. Os trabalhos demoram para sair. E ela fica juntando os trabalhos lá e ficam todos à vista, de um modo geral. E aí é excessivo, é continuado, é frequente, e ela tem dúvida. Por isso que eu perguntei ontem para ela, você faz todos ao mesmo tempo? Ela falou, não, um de cada vez. Mas estavam todos enfileirados ali, então é para ela ficar olhando.
Tem esse processo de recombinação de formas, gestos e texturas. Formas e cores. Contamina totalmente a gravura e vice-versa, volta para a pintura. Inclusive, às vezes a gente, logicamente, acha que a pintura veio antes da gravura e muitas vezes é o contrário, né? E acho que ela também introjeta, de certa maneira, esse procedimento no pintar ao tratar a pincelada como uma espécie de unidade replicável. Então, isso vai ser feito com essa pincelada até aqui, aí muda a pincelada, é como se tivesse mudado o papel ou a textura. Então, são diferenças de densidades de pinceladas que são como materiais diferentes de construção da tela. Inclusive, às vezes, uma pequena diferença de densidade faz uma ser luminosa e a outra ser profunda. Uma parece que tem um backlight de luz, a outra parece que você vai mergulhar. E é o mesmo branco, o mesmo azul, a mesma diluição da tinta, mas é uma diferença de densidade do gesto. Acho que foi muito bom. Acho que serviu até para pensar que existe gesto e gesto, intuição e intuição, e que a gente, no texto, essas palavras se equivalem, mas uma obra como essa ajuda a dividir, a separar, a precisar melhor o que isso pode querer dizer, como isso pode ser utilizado.